Encontrar um artefato historicamente significativo é apenas metade da batalha para um arqueólogo. Assim que eles localizam um objeto ou um local, o próximo passo é explicar seu propósito ou sua história, o que nem sempre é possível para eles, nem para seus colegas especialistas que eles contatam quando ficam presos. Isso significa que algumas das descobertas mais incríveis dos tempos recentes ainda estão sem explicação. Por isso, reunimos todas elas neste vídeo para você ver se consegue resolver esses mistérios. A pedra crocodilo. Será possível que às vezes uma pedra de formato estranho seja apenas uma pedra de formato estranho? Você encontrará essa pedra entre as ruínas do antigo templo de Wat Fu. Ela recebe seu nome pelo fato de vagamente se assemelhar a um crocodilo, mas poderia facilmente ser uma interpretação da forma humana. O templo em si remonta por volta do século XVII, mas a pedra parece ser mais antiga, talvez permanecendo no local desde o século V. Isso seria consistente com a época do Império Shenla, que governou Laos e cujos líderes são conhecidos por terem praticado sacrifícios humanos. Se eles especificamente praticavam sobre esta pedra ou não, é desconhecido e provavelmente nunca será conhecido. O que se pode dizer é que nada semelhante à pedra crocodilo existe em nenhum outro lugar, nem em Laos, nem no Camboja. Então, ela deve ter sido projetada para um propósito particular e único. O enigma do mecanismo de Anticítera. A descoberta do mecanismo de Anticítera é um dos maiores mistérios arqueológicos que continuam a intrigar especialistas até hoje. Esse artefato extraordinário foi encontrado nos destroços de um antigo navio de carga grego que naufragou há mais de 2000 anos. Entre os restos, mergulhadores descobriram um dispositivo circular de bronze que, à primeira vista, parecia um artefato comum do passado. No entanto, conforme os pesquisadores começaram a estudá-lo, perceberam que tinham encontrado algo muito mais extraordinário. O mecanismo de Anticítera é uma peça complexa de engenharia antiga, repleta de engrenagens interligadas, rodas e palavras misteriosas esculpidas em sua superfície. Seu design avançado sugere que estava muito à frente de seu tempo, a tal ponto que, quando foi descoberto, os arqueólogos pensaram que poderia ser uma ferramenta de navegação semelhante a um astrolábio, usado por marinheiros para se orientar pelas estrelas. Porém, à medida que as investigações avançaram, seu verdadeiro propósito começou a ser revelado. Hoje, os cientistas acreditam que o mecanismo de Anticítera era, na verdade, um sofisticado calendário astronômico, capaz de prever eventos celestes, como as fases da Lua, eclipses e até as posições dos planetas no céu. Esse dispositivo provavelmente era usado por antigos estudiosos ou astrônomos para acompanhar os movimentos celestes com uma precisão impressionante, muito antes da invenção dos relógios e calendários modernos. O que torna o mecanismo de Anticítera tão intrigante não é apenas seu design avançado, mas também o mistério de como foi construído e quem o criou. O nível de habilidade e conhecimento necessário para criar um dispositivo assim era incomparável no mundo antigo, levando alguns a se perguntarem se existiriam outros mecanismos semelhantes ainda não descobertos, ou se este seria uma criação única. O mecanismo de Anticítera permanece um enigma, uma janela para a criatividade dos antigos gregos e seu profundo entendimento do universo. Os mistérios antigos de Las Bolas. Espalhadas pelo delta de Diquís, no sul da Costa Rica, encontram-se mais de 300 esferas de pedra gigantes. Até agora, 300 foram descobertas, e algumas datando de até 600 anos depois de Cristo. Localmente conhecidas como Las Bolas, essas enigmáticas esferas são alguns dos artefatos mais intrigantes do mundo antigo, esculpidas por uma civilização pré-colombiana misteriosa. A maioria das esferas é feita de gabbro, uma rocha densa e escura que se forma a partir do resfriamento de magma derretido nas profundezas da Terra. Notavelmente, a maior dessas esferas mede mais de 2,4 metros de diâmetro e pesa mais de 16 toneladas. A precisão com que foram esculpidas deixa arqueólogos e historiadores perplexos. Acredita-se que os artesãos antigos usaram pedras menores para cuidadosamente desgastar o gabbro, formando assim essas quase perfeitas esferas. O esforço e o tempo necessários para criar objetos tão lisos e simétricos sugerem que essas esferas tinham grande importância para o povo que as criou.
No entanto, apesar de décadas de pesquisa, o verdadeiro propósito das esferas de Dikis continua um mistério. Alguns estudiosos especulam que foram usadas como instrumentos astronômicos, possivelmente alinhando-se com as estrelas ou marcando solstícios e equinócios. Outros acreditam que as esferas serviam como marcadores para locais importantes, talvez guiando viajantes ou marcando locais sagrados. Há até teorias de que elas eram símbolos de poder e prestígio, usadas para demonstrar a influência e a habilidade da elite dominante. Para aumentar o mistério, muitas dessas esferas foram encontradas em padrões geométricos, como linhas retas, triângulos e círculos, alimentando ainda mais as especulações sobre seu propósito. No entanto, a civilização responsável por criar essas esferas, conhecida como o povo Chibchan, desapareceu logo após a chegada dos espanhóis no início do século XVI. Os Chibchan não deixaram registros escritos, e seu conhecimento sobre o significado e o propósito das esferas foi perdido com o tempo. O Templo Vitala. O Templo Vitala, localizado na antiga cidade de Hampi, no sul da Índia, é uma verdadeira obra-prima arquitetônica e uma prova da engenhosidade do Império Vijayanagara. Este templo não é apenas um local religioso, é uma fusão de arte, ciência e espiritualidade que tem encantado visitantes há séculos. Construído entre os séculos XIV e XVI, o Templo Vitala é dedicado ao Senhor Vitala, uma forma do Senhor Vishnu. Suas intricadas esculturas, estruturas elaboradas e impressionante artesanato fazem dele um dos templos mais icônicos e admirados de toda a Índia. Mas o que realmente diferencia o Templo Vitala é o mistério oculto em seus grandiosos salões. A característica mais interessante do templo são seus 56 pilares musicais, frequentemente chamados de pilares Sarama. Esses pilares estão localizados no Ranga Mantapa, o salão principal do templo, e são dispostos de maneira que produzem sons musicais quando tocados. Disse que cada pilar é afinado para uma nota específica da escala tradicional de 7 notas da música clássica indiana. O mais impressionante é que essas notas vibram em harmonia, criando uma sinfonia musical que ecoa pelo templo. Os pilares são agrupados em conjuntos, cada um produzindo um som musical diferente, seja o tom profundo de um tambor ou o toque leve de um sino. Apesar de suas propriedades musicais, esses pilares são esculpidos em pedra maciça. Como os artesãos antigos conseguiram tal precisão ao afinar pilares de pedra para notas musicais específicas, permanece um mistério, mesmo na era da tecnologia avançada. Acrescentando ainda mais ao mistério do templo, está a composição material desses pilares. Alguns pesquisadores acreditam que os pilares são feitos de uma mistura única de ligas metálicas, partículas de silício, granito e possivelmente até um tipo de geopolímero. Os geopolímeros são materiais sintéticos conhecidos por sua durabilidade e resistência, mas, segundo a ciência moderna, eles só foram oficialmente desenvolvidos em meados do século XX. A presença de tais materiais em um templo construído há séculos sugere que os construtores do Templo Vitala possuíam um conhecimento avançado de ciência dos materiais muito à frente de seu tempo. Agora, algo que tem chamado a atenção da mídia nos últimos dias. Pesquisadores que estavam fazendo escavações em alguns pontos promissores do Egito revelaram uma foto de um achado no mínimo estranho. Na foto podemos ver que é um objeto grande que parece ser um sarcófago no formato de um besouro, diferente de todos os outros já encontrados. No entanto, o que chama a atenção é que esse objeto não estava nos lugares que normalmente são encontrados os sarcófagos. Ele estava em um local que parecia ser um túnel, sendo algo completamente diferente do que já foi encontrado. O que você acredita que pode ser esse objeto? Deixe sua opinião nos comentários. O misterioso pote de cisne. Arqueólogos estão acostumados a encontrar vasos e potes em forma de animais em tumbas antigas chinesas, mas uma descoberta recente trouxe uma surpresa inesperada. Um pote de bronze em forma de cisne, com aproximadamente 2.000 anos, foi encontrado em uma tumba antiga na província de San Maria Han. Dentro dele, havia um líquido que deixou os especialistas intrigados. A descoberta ocorreu por acaso quando trabalhadores da construção civil, ao escavarem na região, encontraram uma tumba desconhecida e alertaram os arqueólogos. Além do pote em forma de cisne, a equipe descobriu também um capacete de bronze, uma espada de ferro
e uma espada cerimonial de jade. Esses artefatos sugerem que a tumba provavelmente pertencia a uma pessoa de alto status, possivelmente um soldado ou guerreiro, dado o caráter marcial e cerimonial dos itens. O que torna o pote de cisne especial é sua singularidade. É o único pote de bronze desse tipo já encontrado nessa região da China. O design complexo do pote e o fato de ser feito de bronze, um material raro para esse tipo de item na área, destacam sua importância. Potes de bronze geralmente eram usados em contextos cerimoniais, o que acrescenta ainda mais mistério quanto ao seu propósito. O líquido dentro do pote é particularmente intrigante. São 3.000 mililitros de um fluido descrito como amarelado e com várias impurezas. Isso gerou especulações sobre o que poderia conter: vinho antigo, uma mistura medicinal ou até mesmo uma bebida cerimonial. Na antiga China, era comum enterrar líquidos com os mortos, seja para uso na vida após a morte ou como parte de um ritual. Análises iniciais do líquido não forneceram resultados conclusivos sobre sua composição. A presença de impurezas pode indicar que o líquido não era uma simples bebida, mas algo mais complexo, talvez envolvendo múltiplos ingredientes ou processos de fermentação. Agora, algo que tem chamado a atenção da mídia nos últimos dias. No fundo do mar, próximo à lendária Atlântida, mergulhadores encontraram uma descoberta incrível: uma tábua de pedra com símbolos luminosos que mudavam de forma. A pedra emitia uma vibração misteriosa e parecia resistir a todas as tentativas de traduzir sua mensagem. Estimada em mais de 10.000 anos, essa pedra antiga desconcertou os cientistas, pois mesmo com tecnologia de ponta, os símbolos permaneceram um mistério. Curiosamente, a pedra mudava sua vibração quando exposta a diferentes frequências, levando especialistas a acreditar que poderia ser uma ferramenta de comunicação antiga ou uma chave para segredos cósmicos. Anos depois, a pesquisadora Helena encontrou um antigo manuscrito, mencionando uma pedra sussurrante, usada por sacerdotes atlantes. Ela liderou uma equipe em experimentos, e durante uma sessão especial, os símbolos começaram a brilhar e projetar imagens de uma civilização avançada que usava a energia da Terra. Embora o propósito completo da pedra ainda seja desconhecido, ela simboliza a eterna busca pelo conhecimento. Agora em exibição em um museu, a pedra sussurrante continua a intrigar e inspirar, lembrando-nos dos mistérios que ainda permanecem além de nossa compreensão. Os mistérios não resolvidos das pirâmides do Egito. O Egito tem cativado a imaginação humana por milhares de anos. Essa terra antiga foi objeto de fascínio para figuras extraordinárias ao longo da história. Heródoto, conhecido como o pai da história, escreveu sobre os costumes dos egípcios, maravilhado com o uso de copos de bronze, suas vestes de linho sempre limpas e sua preferência pela higiene em vez da aparência. A fascinação com o Egito não terminou com os antigos. Após a decisiva Batalha de Áxio em 31 a.C., César Augusto transportou vários obeliscos egípcios gigantes para Roma, usando-os para adornar os locais mais grandiosos da cidade e celebrar sua vitória. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, fascinado pelo legado antigo do Egito, enviou uma equipe de estudiosos e cientistas, conhecida como o Instituto do Egito, para explorar e documentar a rica história e os artefatos do Egito. O trabalho deles levou à descoberta da Pedra de Roseta, que permitiu que estudiosos decifrassem os hieróglifos egípcios e desvendassem os segredos da escrita egípcia antiga. No entanto, apesar das inúmeras maravilhas da história e cultura egípcia, as pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, permanecem o símbolo mais duradouro dessa antiga civilização. A Grande Pirâmide, originalmente construída como túmulo para o faraó Quéops, é composta por mais de 2,3 milhões de enormes blocos de calcário, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Essa pirâmide foi a estrutura mais alta feita pelo homem no mundo por mais de 3.800 anos, uma prova de seu brilhantismo arquitetônico. Os métodos de construção usados para erguer essas estruturas colossais continuam a intrigar historiadores e arqueólogos. Diversas teorias foram propostas, desde o uso de rampas e alavancas até um conhecimento avançado de geometria e astronomia.
Estudos recentes sugerem que uma combinação de rampas retas e curvas pode ter sido usada para transportar as pedras das pedreiras até o local de construção. Alguns pesquisadores também propõem que os egípcios empregaram um sistema de contrapesos e guindastes ou até flutuaram as pedras sobre a água para facilitar o transporte. Stonehenge. Situado na vasta planície de Salisbury, aproximadamente 140 quilômetros a sudoeste de Londres, ergue-se Stonehenge, um dos marcos mais famosos e misteriosos do mundo. Esse antigo monumento, composto por um círculo de enormes pedras, tem fascinado a humanidade por milhares de anos. À primeira vista, Stonehenge pode parecer apenas um arranjo simples de grandes rochas, mas uma inspeção mais detalhada revela uma maravilha da engenharia e da inteligência arquitetônica pré-histórica. A construção de Stonehenge começou há mais de 4.000 anos, durante o período Neolítico, e se desenvolveu em várias etapas, com as últimas adições feitas durante a Idade do Bronze. O monumento consiste em dois tipos principais de pedras. As maiores, chamadas sarsens, que podem pesar até 25 toneladas, e as menores, conhecidas como pedras azuis, algumas das quais foram transportadas de uma distância de mais de 240 quilômetros das colinas de Preseli, no país de Gales. O desafio logístico de mover essas pedras sem maquinaria moderna gerou intermináveis especulações e admiração. Acredita-se que os sarsens foram transportados usando uma combinação de trenós, rolos e possivelmente até vias fluviais. Mas como exatamente foram erguidos e alinhados com tanta precisão, ainda é um tema de debate. Um dos aspectos mais incríveis de Stonehenge é seu alinhamento com eventos celestiais. O monumento está orientado em direção ao nascer do sol no solstício de verão, com o eixo central do círculo de pedras alinhando-se perfeitamente com o ponto onde o sol nasce no dia mais longo do ano. Isso leva muitos a acreditar que Stonehenge funcionava como um calendário astronômico ou observatório, permitindo que seus construtores acompanhassem a passagem do tempo e as mudanças das estações. No entanto, o propósito de Stonehenge permanece um dos grandes mistérios da história. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias. Alguns estudiosos sugerem que era um local religioso, onde rituais e cerimônias eram realizados para homenagear os deuses ou os mortos. Outros acreditam que servia como um cemitério, pois numerosos restos humanos foram encontrados na área ao redor, datando da época de sua construção. O gigante monumento maia. Durante décadas, arqueólogos têm desenterrado fragmentos da antiga civilização maia no México, revelando grandiosos templos, esculturas complexas e pirâmides imponentes que contam a história de uma sociedade outrora próspera. Com tantas descobertas já feitas, parecia que todos os locais importantes haviam sido encontrados, até que uma revelação recente mudou essa percepção. Em junho deste ano, uma equipe de especialistas confirmou a descoberta do maior monumento maia já encontrado, e, surpreendentemente, é também o mais antigo conhecido até agora. Esta enorme estrutura está localizada em Aguada Fênix, um sítio arqueológico situado nas densas selvas de Tabasco. O monumento possui impressionantes 15 metros de altura e se estende por quase 1.500 metros de comprimento, superando até algumas das pirâmides maias mais famosas. Para colocar em perspectiva, o monumento é mais longo que 13 campos de futebol colocados lado a lado. Apesar de seu tamanho colossal, essa estrutura antiga passou despercebida por séculos, pois é tão plana e extensa que parece fazer parte da paisagem natural, especialmente quando coberta pela vegetação densa da selva. A descoberta foi possível com o uso de tecnologia de detecção de luz e alcance, conhecida como LIDAR, uma ferramenta de ponta que permite aos pesquisadores ver através da copa das árvores, enviando pulsos de laser de aeronaves para criar mapas 3D detalhados do terreno abaixo. Através do LIDAR, a verdadeira escala e forma do monumento foram reveladas, mostrando que ele foi cuidadosamente construído por mãos humanas com um nível de precisão impressionante. Investigações adicionais em Aguada Fênix revelaram fogueiras de carvão, permitindo que os especialistas datassem o monumento em aproximadamente 3.000 anos atrás, cerca de 1.000 anos antes das cidades maias mais famosas, como Tikal e Chichén Itzá. Essa descoberta desafia nosso entendimento da história maia, sugerindo que estruturas sociais complexas e arquitetura monumental
existiam muito antes do que se pensava. Göbekli Tepe. Tradicionalmente, acreditava-se que os primeiros seres humanos se estabeleciam em um local, depois desenvolviam a agricultura e só então construíam locais de culto, como templos ou santuários. Essa sequência de eventos era considerada um fato bem estabelecido em nossa compreensão do desenvolvimento humano antigo. No entanto, descobertas recentes em Göbekli Tepe, um sítio arqueológico neolítico no sudeste da Turquia, desafiam essa crença. Göbekli Tepe, frequentemente aclamado como o primeiro templo do mundo, foi construído há cerca de 11.000 anos, tornando-o aproximadamente 6.000 anos mais antigo que Stonehenge. Esse antigo sítio é notável não apenas por sua idade, mas também por suas impressionantes características arquitetônicas. O local consiste em enormes pilares de pedra dispostos em círculos, decorados com complexas esculturas de animais e símbolos. O que torna Göbekli Tepe particularmente intrigante é que ele parece ter sido construído por pessoas que ainda eram principalmente caçadores e coletores. A descoberta de inúmeros artefatos relacionados à caça no local sugere que seus construtores ainda não praticavam a agricultura, desafiando a visão linear de que locais organizados de culto surgiram apenas após o desenvolvimento da agricultura e de comunidades sedentárias. A importância de Göbekli Tepe reside não apenas em sua construção, mas no que revela sobre as primeiras sociedades humanas. O fato de que esses povos antigos dedicaram um grande esforço e recursos para construir um local religioso tão elaborado sugere que práticas espirituais e rituais eram centrais em suas vidas, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. Esse sítio levanta questões intrigantes sobre o papel da religião e dos rituais comunitários na vida dos primeiros humanos, sugerindo que o desejo de criar e frequentar locais de culto pode ter sido uma força motriz por trás do desenvolvimento das comunidades sedentárias e, eventualmente, das práticas agrícolas. Göbekli Tepe permanece um mistério profundo e uma evidência incrível da complexidade das sociedades humanas antigas, convidando-nos a repensar nossas suposições sobre as origens da religião organizada e do desenvolvimento da civilização, destacando o quanto a vida espiritual e comunitária estavam profundamente entrelaçadas com as primeiras etapas da história humana. Bolas de quebra-cabeça chinesas antigas. Esses notáveis artefatos são feitos de marfim, cuja comercialização hoje é proibida por questões éticas e de conservação. No entanto, no século XIV, as bolas de quebra-cabeça chinesas representavam o auge do artesanato complexo, semelhantes ao cubo mágico de sua época. A complexidade delas era tão surpreendente que alguns estudiosos, como o erudito da era Ming Ka-Diao, ficaram tão perplexos com sua construção que as chamaram de obra do diabo. As bolas de quebra-cabeça chinesas mais elaboradas e famosas vêm de Ganji e foram esculpidas durante o século XIX. Essas belas peças podem ter entre 20 e 25 camadas concêntricas de marfim, todas esculpidas com precisão a partir de um único bloco de material. Cada camada é cuidadosamente desenhada com padrões detalhados e orifícios que devem ser alinhados para resolver o quebra-cabeça. O objetivo é alinhar todos os orifícios para alcançar uma esfera perfeitamente alinhada, um feito que requer paciência e habilidade. Devido à sua fragilidade, essas bolas de quebra-cabeça geralmente são preservadas em vitrines como peças de museu. A verdadeira maravilha está nos métodos usados para criá-las, um processo que envolve esculpir de fora para dentro, o que apresenta um desafio significativo. Os artesãos precisavam esculpir as camadas internas sem danificar as externas para conseguir detalhes tão finos nas esferas internas. É provável que tenham usado ferramentas e técnicas altamente refinadas. A precisão necessária para esse trabalho minucioso é tão extraordinária que é difícil de replicar, até mesmo com a tecnologia moderna, incluindo lasers e ferramentas controladas por computador. Um aspecto intrigante dessas bolas de quebra-cabeça é o uso de ferramentas e técnicas especiais que, em grande parte, se perderam na história. Artesãos antigos podem ter utilizado uma combinação de ferramentas manuais e, possivelmente, dispositivos de perfuração básicos para realizar as detalhadas esculturas. Alguns estudiosos acreditam que o processo de escultura envolvia inserir ferramentas finas e afiadas nas camadas para esvaziar gradualmente o marfim, mantendo a integridade das camadas externas. Os métodos exatos permanecem um mistério.
adicionando ainda mais fascínio e segredo a esses artefatos históricos.